Então, a alusão mais perfeita a como esse holograma funcionaria seria realmente o filme Matrix. Por isso que tu olha a física quântica e tu vê eles descobrindo que nos tijolinhos de construção da matéria, a coisa não é material. A coisa se mostra como holográfica. E diz, mas como que no nível macrocósmico, então, ela é física? Né? Então, veja que a ciência está beliscando o segredo da história toda. Começando a descortinar. Né? E aí tu começa a ver por que toda a espiritualidade diz para nós, através das religiões, que não é para tu te apegar a nada disso. Mas como não é para mim me apegar a nada disso? Se é a única coisa que eu vejo... Não, estão dizendo que eu tenho que acreditar num troço que eu não vejo, que não se apresenta para mim. Isso é fé. Por quê? Porque eles sabem que é um holograma. Entende? E que se tu te fanatizar, tu fixar somente dentro dessa realidade, você fica quanticamente aprisionado. Que tu não consegue mais conceber que outra realidade possa existir além dessa. Eu acho que aí entra o busca a verdade e tu te libertarás. Eu acho que é essa a questão aí para mim. Então veja só, então quando esses humanos entraram as primeiras vezes dentro desse holograma, não tinha corpos aqui para... Então aonde que eles tinham que estar encarnando? É nesses animais que estavam aqui. Mas isso não está escrito em nenhum livro, porque talvez isso tenha um peso de injustiça. Entendi. Entendeu? Do ponto de vista espiritual. Então essas coisas não são reveladas. São deduções que eu chego analisando como que esse mecanismo foi instalado. De acordo com os estudos que tu fez, né? Agora, o que tu olha no livro de Urântia, que tu vê que acontece logo em seguida disso, eu digo logo em seguida, mas parece que se passam na nossa linha de tempo milhares e milhares de anos, é quando um ser chamado Miti Hanel, que é essa personalidade que aparece milhares e milhares de anos depois na Terra, com o nome de Jesus, numa encarnação aqui. Lá em Urântia, lá no universo de Urântia, em Avona, ele pede a tutela desses exilados. Por que ele pede a tutela dos exilados? Porque esse ser estava dentro dos mesmos projetos genéticos do qual Lúcifer participava. Era um conjunto de seres que estavam junto. Eram colegas, digamos assim. Eram colegas de trabalho. Colegas de trabalho. Aonde ele também, provavelmente, ele se sente responsável por isso, e talvez tu sinta esse peso dessa responsabilidade numa literatura da minha amiga Karina Greco, chamada Redenção de Miti Hanel. Opa, olha aí a dica, gente. Aonde a Karina recebe uma canalização e ela fica, pelas vezes que eu conversei com ela sobre isso, parece que essa literatura fica muito tempo nas mãos dela, até que ela se decide que ela realmente, que aquilo é real e que ela deveria então publicar como livro. Mas você vê Miti Hanel, por exemplo, de certa forma, pedindo desculpa para a humanidade por algumas coisas que aconteceram num passado distante. Não é falado muito o que nem nada, mas quando tu lê a literatura, você vê que alguma coisa aconteceu realmente do ponto de vista, vamos chamar espiritual, tá? Mas veja que não é espiritual. Nós estamos falando da realidade do qual nós somos originários. E essa realidade não é espiritual, é tão física quanto essa nossa. Por que a gente diz que é espiritual? Porque nós fomos colocados em criogenia nessa realidade e a nossa mente está em um universo virtual do qual, para nós, aqui de dentro dos hologramas, tudo que está fora do holograma, para nós não existe. Para nós é o que nós chamamos de espiritual. Mas quem é essa espiritualidade? Eles são os cientistas de diversas raças que administram o holograma. Agora, quando o Miti Hanel pede a tutela dos exilados, então eles começam a fazer da Terra, que era simplesmente uma prisão, um processo que seria de evolução. Então eles instalam na 4D daqui as tais das cidades orbitais. E aí tu não vinha mais para encarnar em bicho. Você ia para cidades como Nosso Lar, como Nova Aurora, e o Chico dizia que eram milhares. E dali então tu era trazido para uma encarnação que tem uma psicologia instalada nessa encarnação. Ou seja, você encarna aqui e tu pega um avatar. Esse avatar, esse avatar. Então, esses avatares, eles são, então, a gente chama de encarnação isso. Mas não tem encarnação nenhuma. É uma espécie de ambiente virtual e coletivo. Então, quando você encarna... O filme Avatar explicaria isso, daria uma alusão. Ou no Matrix. Como no Matrix, né? Enquanto eles dormiam lá, em tese, eles estariam no estado de criogenia e ele projeta só a sua mente. E a Terra é como se fosse o sistema chamado Matrix. Exato. Entende? Então, mas o que acontece? Aqui é que está uma grande coisa, a importância, e que é desconhecida.
e aonde a chave está na astrologia, só que o pessoal da astrologia, eles não foram atrás disso. E eles não aceitam que seja isso, de certa forma. Que existem camadas de programações nos avatares, e você identifica essas camadas, é lá na astrologia. Olha só. E aí quando você começa a estudar todo o funcionamento dessa realidade, que é isso que eu tento mostrar nessa formação chamada psicologia, por isso que ela tem 3 módulos daí. Luciano, o primeiro módulo você estuda só a metafísica, porque não adianta tu estudar a astrologia se tu não entender o resto que está por trás disso. É um contexto, né? Aí você vai ver que metade do que tu é não é o que tu é. É uma programação. É o que a gente pensa que é. É o que tu pensa que é. Aí tu diz assim, tá, mas eu que faço as escolhas, eu tenho livre-arbítrio. Tu não tem, cara, tu tá programado. É verdade. Tu acha que tu tá fazendo escolha, porque o processo que está instalado aqui na Terra, que vem dessas hierarquias, que são psicólogos de altíssimo nível, entende? Esses caras, eles dizem assim, ó, e eles sabem que é assim. Se eu te largar na Terra do jeito que tu é, tu vai repetir vida após vida exatamente aquilo que tu era antes de vir aqui para a Terra. Então, não vai evoluir. Entende? É como você dormir hoje, te acorda amanhã, tu te acorda o mesmo cara que hoje. Igual, Tem que aprender nada. Putz. Então, veja que nós mudamos muito pouco num tempo muito grande. Muito grande. Tá? Agora, o que acontece nas encarnações? Você vê em cada encarnação, ou seja, em cada inserção holográfica, com parte de você pré-programado. Né? Se tu é um cara, digamos, que tu tá com a índole interna muito violenta, então eles programam você com uma espécie de, vamos chamar arquétipo, Sim. popularmente a gente diria que é vulgarmente chamado signo, que tem uma certa tranquilidade, ou que vai tentar buscar viver de uma forma que seja mais tranquila, mais harmônica. Essa forma é programada, a gente chama esse negócio de signo do mês do cara. Agora, essa forma pré-programada, ela vai receber um conflito interno das outras partes tuas que eram violentas. Nossa. E tu vai ter que... Então veja que, de certa forma, tu é obrigado a viver um determinado modelo de comportamento. Entendi. Quando você vive aquele modelo de comportamento, então a tua consciência começa a dizer assim, poxa vida, isso não é o jeito que eu sou. Parece uma chance do cara se... Mas quando eu fui desse jeito, que é a encarnação, por isso que tu faz as regressões de vida passada, e uma vida, ela é diferente da outra. Então, uma vida o cara é de um jeito, na outra é do outro. Aí tu pergunta, por que uma vida é de um jeito e outra da outra, se teoricamente é o mesmo ser que está encarnando em todas? Porque tem uma camada de programação. Agora, por que não lembrar? Faz parte da tecnologia. Da programação também. Faz parte de te isolar das anteriores para tu não rejeitar o que está sendo proposto nessa. Eu entendi. Então, quando você pega um mapa astrológico de alguém, tu olha, tem um monte de linhas no meio, não sei se tu já viu um mapa astrológico. Então, tem algumas linhas ali no meio que quem for, digamos, admirador de astrologia sabe do que eu estou falando. Então, tu pega o mapa, é uma confusão de linhas. E tem umas linhas que são vermelhinhas. Então, vermelhinha significa perigo. Então, essas linhas linha vermelha, gente... Não cruza a linha vermelha. É exatamente as partes do teu avatar, da personalidade que está vivendo, que está em conflito com a parte que foi programada para tu tentar ser. Então, gente, é uma coisa muito fascinante quando tu começa a abrir e ver como que eles montaram tudo isso. Né? Por quê? Porque desde que Mitch Hanel tutelou a humanidade que está aqui, a ideia deles é que as pessoas sejam poupadas desse julgamento. Entende? E o que eles te cobram desse processo? Por isso que eles não... Tipo assim, a fuga da roda de Sansara. Por isso que eles não tornam transparente o que acontece aqui na Terra. Entende? Porque a Terra, ela é como se fosse a escola de experiências onde tu entra, tu te esquece do que tem lá do outro lado. Então, por esse motivo, tem que ter essa amnésia. Eu concordo que tem que ter. Eu não gosto dela. Eu discordo um pouco, mas eu me rebelo contra ela, mas hoje eu consigo entender que é uma metodologia. Se tu já ouviu falar da tal da lei do Uno? Sim, sim. Se tu pegar a lei do Uno, ali é muito claro, eles falam ali que a simulação é um jeito de tu conseguir evoluir mais rápido. Entende? Porque tu esquece o teu passado e o que tu é. E tu passa a viver uma realidade que eles pré-programaram para ti, mas os teus instintos estão convivendo junto também. Isso é importante. Partes tuas estão convivendo juntos. Porque se a gente pensa dentro de uma programação, né? Por exemplo, eu tenho meu pendrive com as músicas que eu gosto, que eu programei para ouvir na ordem que eu quero, as músicas que eu não gosto eu deleto, as que eu quero, ou seja, eu tenho um controle de inserir, de extrair, de armazenar ou não, conforme o meu prazer.
Então, às vezes eu questiono eu e minha esposa nas nossas confabulações, né? Ele diz assim, por que eles não nos deletam só a parte negativa, que seria negativa para nós, mas que deixe latente essa consciência dos aprendizados que a gente, né? Porque a gente tem que reaprender algo que já foi aprendido. Isso para mim é um pouco confuso e é difícil de aceitar ainda, né? Na minha modesta. Esse processo é uma coisa extremamente nova que eles fizeram, né? O que dizem é que vêm seres de toda a realidade de Avona para olhar isso. Né? Sabe aquele filme Inteligência Artificial? Sim. Nossa. Bem no final do filme aparece, o filme inteiro estava acontecendo numa espécie de tampo de uma mesa de vidro, um holograma. E os seres observando e os a reação. seres por fora observando. É bem assim isso aqui, Luciano. Os que conversam tu com acha que final, tu tá sozinho e que ninguém tá te olhando aqui. Então sim, todos isso estão eu tenho te olhando. certeza, sim, isso sim. Então quando você sabe disso, estamos sendo observados, estão olhando as coisas legais que tu faz e todas as porcarias que tu faz também. É. Tá? Como sempre, né? Então como veja, sempre. É uma tecnologia que está instalada isso. E a tecnologia tem uma metodologia. Dentro da metodologia está que você não vai ter acesso a essa memória. Se tu pega as palestras de Trigueirinho, por exemplo, você vai ver que ele diz assim, ó, que quando tu encarna, não são todos os teus corpos que entram para dentro da encarnação. Então veja que a tua mente real, ela não entra na encarnação, ela está dormindo lá no nosso lar. E essa vida aqui, quando nós sairmos dela, ela vai ser lembrada como se tu tivesse sonhado. Quando tu morrer aqui, tu não morreu. Tu te acorda num outro lugar. Agora, uma coisa muito interessante em relação a isso é, isso qualquer espírita estudioso vai concordar, que o relato de todos que foram, que tem até uma certa confusão de perceber o seu estado, justamente por causa disso que é muito, muito igual. A gente tem as mesmas sensações. Tu te apalpa, tu te sente físico. O que para nós seria... Agora, ó, etéreo, como a gente chama aqui, né? Por que tu vê a espiritualidade ter digamos, um nível de censura muito alto da informação do que tem lá para o que tem aqui? Todos os espíritos são dito que são proibidos de se comunicar com os que estão encarnados. Né? Agora, por que isso? Porque quando tu vai para lá, tu começa a entender parte do que é a vida da Terra. Então, Exato. Por que não pode falar? É para não fazer fofoca, entendeu? Por causa que você estaria estragando, de certa forma, uma boa parte dessa experiência e de como ela é produzida. Entende? Entendi. A ideia é que tu vá para uma realidade virtual desmemorizado que tu está sendo controlado. Eu vou fazer uma prova pro aluno, daí vem o cara dar cola para ele, qual é que é a finalidade do exame, né? Então o que acontece? O jeito que tu vive aqui, ele tem que recuperar a tua ética, ele tem que recuperar a tua bondade, né? Enquanto tu não te expressar como um ser naturalmente moralmente tendente ao bem e ético, não, realmente tem que concordar que não dá para te tirar daqui. Porque se na simulação você não é uma pessoa ética e tu é uma pessoa que está matando, que está roubando, que está fazendo essas coisas, se te tirar daqui e te devolver para o teu corpo criogênico, é isso que tu vai fazer lá de novo. Tal qual o ladrão que está na cadeia lá porque é um perigo para a sociedade. É a mesma coisa. Então, o que acontece com esses exilados que são mencionados em todas as literaturas espirituais, tá referenciado nas literaturas de Kardec, de Edgar Arnold, de vários outros pessoas, né, que publicam para a espiritualidade, né? Isso é colocado, na verdade, como uma espécie de prisão, esses exílios. E é isso que a Terra é. Entende? É uma prisão, só que é uma prisão virtual. Prisão, mas hospital, escola... Mas nós temos que concordar, ó, que essa camada, e aí eu vou te dizer assim, ó, não é 100% dessa camada dos exilados, que realmente, em termos de justiças, deveriam estar aqui. Entende? Mas esses seres, no seu grande contingente, eles eram personas que não eram gratas dentro daquelas comunidades, daquela sociedade. Perfeito. E para tu voltar a habitar essa realidade, que é a nossa realidade original, fora do holograma, né, nós não podemos representar um risco para aquelas comunidades. Tem que ser merecedor de confiança, digamos assim. Você tem que ter entrado aqui e o jeito que tu viveu tem que ser o que naturalmente tu te tornou, que a tua mente te tornou. Perfeito. Entende? Aí tu não precisa estar numa ameaça. Esse é o sentido da coisa. Se tu pegar aquele filme, e veja que todos esses filmes estão trazendo essas mensagens e ninguém consegue capturar isso. Pega aquele filme Café com Amor, presta atenção nesse filme, o nome correto do filme é só Café, tá? Mas eles traduziram aqui como Café com Amor e botaram uma cena bem água com açúcar, assim, que tu olha e tu pensa que é um filminho de amor, mas o troço que está por trás não foi vendido. Uma mensagem muito mais ampla. Fala sobre hologramas. Mais profunda. E aquele filme, se tu me perguntasse, existe um filme que talvez o administrador dessa realidade tenha
induzido alguém a contar o que ele quer realmente com isso aqui? Esse é o filme. Esse é o filme. Vou ter que ver, cara. Porque nesse filme, lá no fim, você vai ver o administrador dessa realidade Café com dizendo amor. por que aqui tem guerra, por que aqui tem fome. Caramba, cara. E o que eles esperam que essa humanidade faça. É um filme Entende? recente esse? Não, ele não é recente. Mas se tu pega a crítica desse filme, a crítica é assim, ó. Que porcaria de filme, não entendi nada, é uma droga de filme, entende? Aí tem que ter o olho treinado para entender, para poder ver o negócio, a tua mente tem que ter as Tá chaves. E é uma das coisas muito geniais das que eu já vi até agora. Olha só. Tá? Então, Café com amor, Café pessoal. com amor. E tem uma cena que tem uma menininha que no filme ela representa, na verdade, o grande programador dessa realidade. E ela joga um punhado de açúcar na mesa e o açúcar se movimenta e vai fazendo uma animação. Eu não vou contar Uma porque forma. eu quero que vocês vejam isso. Ah, entendeu? surpresa! Que é muito revelador aqui no livro, Sei. né? Então é mais ou menos isso, Luciano. É um assunto muito complicado. A gente fica 6 meses estudando no curso isso. E fica 6 anos falando, né? 6 meses estudando, 6 anos falando. E na intenção de que esses conhecimentos possam mudar a tua vida. Mas te mostrando a parte ruim disso, a parte amarga, tu entende? Mas também toda a inteligência que está por trás disso. Né? O saber é por completo, né? Não tem como ver só a parte boa da coisa. E tentando colocar na mão das pessoas assim, ó, que é possível sair daqui. Entende? Mas a primeira coisa... Dá para ter esperança. A primeira coisa que tu tem que ter em mente para sair das encarnações é tu ter uma ideia do que são as encarnações e do que tem lá fora. Exato. Porque senão tu vai querer voltar aqui para a Terra. Entende? É verdade. Porque o que tem do outro lado não é uma realidade de perfeição e de luz como é contado para nós. Então, tem algumas coisas que são atrativos espirituais para que tu faça um esforço para buscar. Né? Mas eu entendo que nós estamos numa fase dessa humanidade que o que tem que ter não é mais fantasia, nem romantismo espiritual. Nós temos que ter um choque de realidade. Estamos vivendo o apocalipse. Apocalipse é nada mais que revelação. Não é fim de mundo, não é revelação, gente. Só isso. E as coisas estão vindo à tona e nós estamos descobrindo. Agora, hoje, a tua esposa me fez uma pergunta interessante que tinha a ver com essa história da data limite e tudo, que a data limite que Chico falou estava relacionada com a ocorrência ou não de eventos nucleares no planeta. Perfeito. Né? E ela me perguntou assim, se isso aqui é um holograma, então qual é o problema? Que tiver uma guerra nuclear aqui. Está acontecendo alguma guerra nuclear? Não está acontecendo guerra nuclear. A gente falou sobre esses dias também. Para que se preocupar então, né, Ladir? E talvez isso esteja relacionado com aquela questão. Bom, se é um holograma, então eu posso fazer qualquer estrepulia aqui, não posso? Pode. A própria espiritualidade diz, se tu quer errar, aí é o lugar de errar. Livre-arbítrio. Então, erre aí dentro do holograma. O problema é que tu tem uma consequência atrelada ao teu erro. Esse é o grande problema. É a questão kármica. Entendeu? Porque se tu chega aqui e tu sai matando, tu tá matando alguém, em essência você está. Mas de fato tu não tá. Esse cara, ele vai voltar para cá. Krishna falava isso para Arjuna. O problema é que se tu pensa em matar, se tu sair daqui, a tua mente pensa em matar. E tu vai matar lá fora. Aí é o problema. Então você pode sair do holograma? Não. Eles vão pegar e te jogar de novo numa outra vida para cá. E tu ainda ferrou a experiência de um outro cara que estava aqui. Entende? Pois é. Agora, o que acontece se tu destrói a Terra, que é o palco de experiências genéticas que estava sendo usado até que a humanidade veio para cá? Que é um colégio. E agora veja bem, ó, quando que a humanidade veio para cá, então? A humanidade veio para cá quando os Anunnakis começaram a fazer as clonagens de uma colônia de escravos aqui. Olha só. Então, esse momento coincide com o momento que Mitch Hanel diz que vai fazer o projeto de evolução, não mais de prisão aqui. Então, tinha que ter corpos inteligentes para estar aqui. A gente pulou essa parte do papo, certo? Então, veja que está tudo ligado. O evento que aconteceu aqui dos Anunnakis clonando a raça humana, ele foi induzido pela espiritualidade, pela confederação. Por quê? Porque Mitch Hanel precisava, para fazer um processo de regeneração, de corpos que pudessem falar, se comunicar, pensar, agir, enfim. Muito bom, Danilo. Entende? Então, veja que isso tudo está ligado. Isso. A partir desse momento, a Terra parece que deixou de ser o palco de experiências genéticas que tu vê nisso que a gente chama de natureza, na vida animal.
que essa vida animal toda é um conjunto de inteligências artificiais. Vocês estão percebendo, meus amigos, como a gente tem mais um embasamento aqui de que os Anunnaki não são criadores tal qual se intitulam da raça humana? E talvez esse seja um dos motivos Biologicamente da guerrinha eles que tá são, rolando. Entendeu? O Biologicamente eles DNA são. deles, né? Que É, se o inseriram DNA ali. deles, né? E isso se tornou um problema, porque o DNA deles é reptiliano, E é ruim, e atrapalha o nosso e isso desenvolvimento. abre códigos e chaves para que nós soframos interferência psíquica mental, Exatamente. obsessão da raça reptiliana aqui, que estão presos nos umbrais aqui. Exatamente. Então, por isso que o Trigueirinho dizia que a genética humana ia ter que ser mudada, se a Terra quisesse ter uma continuidade. Olha Né? só. Parece que o projeto da Confederação era, vamos fazer um expurgo na Terra, que é a transição planetária, Uhum. né? A gente tira aqueles seres que estão vibrando baixo e dá continuidade nos que não estão, entende? Isso, de certa forma, é tipo assim, nós vamos limpar a gaiola, nós vamos dar uma era de ouro de Saint-Germain, uma gaiola dourada agora para você. Eu não quero ficar nessa gaiola dourada, entende, Luciano? Eu quero sair daqui. Eu também. Entende? Então, Eu também. Enfeitar a gaiola eu não quero resolve nada. viver velho. aqui de certa forma, que quando eu sair daqui, e por isso que eu olho o meu mapa e eu tento olhar, porque o meu mapa astrológico tá todo o meu código, toda a minha podridão, tá codificada ali, cara. E se eu não souber olhar isso e dizer assim, ó, é isso que eu tenho que mexer, é Eu tenho isso, que mudar, por isso que estão me aprimorar, encarnando melhorar. aqui, por causa disso, disso, disso. Claro, cara. Então, eu vou voltar para cá, gente. Só que eu vou voltar na gaiola de ouro do Saint-Germain, não quero. Também não quero ir para aqueles 5 novos, o Robson Pinheiro chama planetas, eu vou chamar ambientes virtuais também, outros hologramas, Outras que matérias. são os novos 5 mundos de exílios, que é para a galera do mal, digamos, que está instalada Entendi. na Terra. Pessoal da vibração baixa. Então, quer dizer, aqueles estão um pouco mais ferrados, esses aqui vão continuar ferrados, entende? Porque continuam prisioneiros do holograma. E nós temos que viver essa vida. Porque a libertação vem da elucidação de cada um. Ou seja, ninguém pode libertar o outro, né? E veja Cara, só, cada um gente, tem que fazer a sua jornada. Não é rezando que tu sai daqui, não é acreditando em divindade, não é fazendo adoração, não é fazendo trabalho espiritual, Nem satânico. nem satânico Muito nenhum. menos. É um trabalho pessoal, cara. Tu chegou aqui sozinho Sim. e tu vai Vai sair ter que sair daqui sozinho. E ninguém vai te ajudar. É isso que nós temos que entender. Não tem salvador nessa história. Exato. O que pode acontecer Ou tu muda o teu seres- padrão psíquico, ou eles não vão te tirar daqui. É isso que é o detalhe. O que acontece é que eu vejo assim, é seres como o nosso querido Danilo está propondo agora, né, de gente que estuda um pouco mais do que os outros e acaba levantando essas questões que no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, como os próprios controladores da Matrix querem, né, eles nos mantêm ocupados, trabalhando, defendendo o nosso ganha-pão, coisa e tal, pra gente não ter buscar tempo esse outro lado. para pensar nessas coisas que o Danilo está propondo. E E aí, assim quando a tu gente viu, nunca descobre. A né? tua vida passou, e aí alguém vai perguntar pra ti lá no nosso lar: ah, legal, você foi um cara honesto, tu criou teus filhos, tua família, mas tu resolveu esse problema psíquico que tu tinha, esse compulsão, isso aqui, eles vão pegar o teu mapa astrológico, por assim dizer, e vão te dizer assim, não, pois eu não fiz isso, mas eu ia na igreja, eu rezava, eu fazia trabalho comunitário, não, isso tudo é muito legal e tá contando pontos pra ti. Mas tu resolveu esse teu problema da tua raiva, tu resolveu esse isolamento social, eles vão te dar o que tá no teu mapa astrológico. Olha só. Entende? Então, se tu me perguntasse, aonde que eu posso ver, então, por que eu estou encarnado aqui? Eu te diria assim, ó, o mapa é algo que está na tua mão. Você poderia olhar e tentar enxergar ali. Ou se alguma entidade espiritual vier e resolver te contar por que tu está encarnado aqui. Que nem você pode ver isso em algumas iniciações, algumas coisas, que vem algum ser da espiritualidade que está autorizado para te falar. Porque normalmente eles estão proibidos de interferir no teu processo. Exato. Você está aqui, É a lei e como da o Trigueirinho interferência. falava, é a coisa mais difícil que tem, tu resgatar o teu passado e tentar saber por que tu está aqui. Entendeu? Porque eles querem que tu descubra isso por tua conta. Mas é quase impossível tu descobrir isso. Pois por tua é. conta. Pela maneira que é o nosso dia a dia, né? Por tudo que está instalado aqui. Exato. Entende? É difícil de tu ver isso. Então tem algumas pessoas que vão se preocupar com isso e essas pessoas vão correr e vai aparecer para essas pessoas Pra quem os busca. portais e os canais certos para fazer isso. Mas daí. tem que ser buscador. Né? Eu sei que esse assunto ele é complicado, ele é polêmico, ele é complexo. Né? Mas E nós ficaríamos o dia inteiro, 3 dias. Né? Eu fico lá no curso
vamos dizer, 6 encontros de um dia, seriam 6 meses, Nossa. nós levamos para digerir Olha essas só. coisas todas. Não Pois são é. fáceis de entender, tu entende? Ainda mais, imagina, num curto, breve bate-papo aqui, né? Não. Mas mesmo assim, dão várias pinceladas e o grande lance é justamente como o amigo pessoal dele, meu amigo ainda, mas como é que a gente chama quando é meu conhecido, Jean-Val Elan, porque eu assisto ele, né? E eu sou amigo dele porque eu simpatizo com a pessoa dele, mas ele nem imagina que o Luciano Gomes existe aqui. Mas quem sabe um dia, Eu tive a né? oportunidade de... A gente fez, acho que foram 3 cursos do Jean Valelan, do Rogério, Pelo Grupo lá no Atlan. meu espaço em Curitiba, lá. Né? Opa, olha E que depois disso, privilégio. um dia nós conversamos assim, cara, eu acho que a gente fez o que a gente tinha que fazer. E ele disse assim para mim, nós cumprimos o que nós viemos aqui para fazer. Que é Eu não vi mais o sementes Jean para a Valelan, reflexão. né? Agora, talvez eu tenha ficado um pedacinho da resposta da Mariana que talvez eu não tenha respondido, né? Que é então, por que eles não deixam nós destruir hologramas? Entende? Não, mas nós falamos Porque, sobre veja, isso. né? Tu destruiria um laboratório, Tu destruiria um laboratório, uma escola, entende? seria uma escola. Um banco Respeito. genético que está aqui colocado, que não pode ser desprezado isso. Que tudo isso aqui foi berço de centenas de raças que estão desenvolvidas lá fora hoje. Olha o trabalho de quantos milênios, né? Né? E fora o Éons, fato melhor de que dizendo. tu imagina que uma guerra nuclear de extermínio aqui baixaria o nível de todo o projeto. Nossa. São 7 bilhões de pessoas no planeta, Uhum. e mais aquilo que está nos umbrais ainda, que a gente não sabe, dizem que é o mesmo número ou que é um número maior, né? Você baixaria a frequência dessas pessoas lá para baixo. Tu teria que começar um processo de exterminação de trauma, tudo de novo em algum outro lugar. Então, isso não é uma coisa boa. Nossa, Né? isso- Mas essas coisas já aconteceram aqui, isso já aconteceu na Terra, aconteceu do lado, em Marte, aconteceu em Maldek, que foi exterminado totalmente. Mas se tu pega as literaturas do José Arguelles, tu pega aquele livro A Sonda de Arcturus, Uhum. você vai ver o relato de uma civilização em Marte, 2, que estavam um em cada polo, e essa civilização extinguiu-se lá por guerras de artefatos de alta Exatamente. tecnologia, e não tem mais nada lá hoje. O que tem lá, na verdade, é sucata tecnológica que os americanos estão loucos para botar a mão naquilo lá. Por isso que tem essa corrida para Marte. Né? Exatamente. Do José Arguelles eu li o Surfistas do Zuvuia, que eu achei muito legal. Que é muito cara. interessante. Muito interessante. Aquilo é transcrição de informação arcturiana. Olha aí. Tá? Gente, então, maravilhado, né? Que nem o Danilo falou, é papo que poderia levar horas e horas e horas, né? Mas por enquanto nós vamos ficando com esse vídeo de hoje. Já esperando a próxima vez que o Danilo estiver aqui programado, já fica estendido o convite, né? E volta e meia ele tá por aqui dando cursos, coisa e tal, então tenho certeza que nós teremos essa oportunidade. Com certeza. De momento, fica só o super agradecimento. Eu que te agradeço a oportunidade. Que é isso, cara. E espero que vocês tenham gostado do assunto. Danilo, para as pessoas que querem entrar em contato contigo, meu amigo, fazer perguntas para ti sobre o que tu falou hoje. Eu tenho um site chamado www.exordium, é com X, é como Opa. se fosse Exordium e M no final, .com.br, né? Ali tem divulgação do meu trabalho. E-X-O-R-D-I-U-M. M de mamãe. Perfeito. Tá? E ali tem então links que você pode, se você te interessar por um dos 7 cursos que tem lá, então você pode entrar numa lista de interessados. Uhum. Então, e tem assim algumas localidades ali, está aberto para Canoas, está aberto para Maringá, Chapecó, Gramado, Curitiba Ó. e Porto Alegre. Então, quando forma um conjunto de 10, 15 interessados, Já dá pra... então eu abro matrícula naqueles locais Perfeito. e a gente então promove, eu vou até esses locais para fazer os cursos lá. Daí tem alguns É. parceiros nesses locais. Aqui em Gramado, Assim como aqui em tu fez Gramado, pelo a menos gente 3 tem- que tu já fez aqui. Exatamente, aqui tem o Jornal Bem-Estar e a Pousada Dom Ramon, Né? É, a nossa que querida Esther. são a nossa querida Esther, né, de um Guerreira. coração gigantesco. Não, ela e a Mariana juntos, né? Sim, É elas nossa, que agilizam, trazem É. todo mundo pra cá e fazem fazem acontecer. parte daquela turma do bem aqui de Gramado. Do né? bem atuante, né, cara? Em esse lugar maravilhoso, eu estava dizendo para Mariana que eu quero ter um espaço. um espacinho aqui, um cantinho aqui, Em contato com a natureza. para fazer isso com certeza no futuro daí. Vai rolar. Então tá bom. Muito Então, obrigado, queridos, então. beijo no coração. Por hoje é isso. Até a próxima. Valeu.